Olá, bem-vindos ao canal Singular. Nosso episódio de hoje destaca Ernesto Nazaré, grande pianista e compositor brasileiro, nascido no dia 20 de março de 1863, no bairro de Santo Cristo, na cidade do Rio de Janeiro. Um dos grandes responsáveis pelo surgimento de uma música tipicamente brasileira. Talvez hoje, para a maioria das pessoas, Ernesto Nazaré seja somente um nome, alguém de um outro tempo. Mas ele foi muito importante para a nossa história. Nós sempre falamos que nosso país não tem memória, o que infelizmente é verdade. Nós não temos memória, mas nós temos muitas histórias para contar. Boas histórias de muitos brasileiros que foram gigantes, que fizeram música da melhor qualidade. E uma das ideias dessa série é justamente contar essas histórias. Aos poucos, cada dia nós contamos um pedacinho. Então nós pedimos que vocês nos ajudem a repassar essas histórias, que afinal são a nossa história, que compartilhem os nossos vídeos. A música brasileira, e claro, a música de outros países, é cheia de beleza e inspiração, de qualidade e superação. Nazaré é um bom exemplo. Ele é de um outro tempo, sim, mas é genial e ajudou a construir o som da música brasileira do século XX. Hoje nós vamos falar um pouco sobre ele. O final do século XIX foi um tempo de desenvolvimento das cidades brasileiras. Se os casarios, calçadas e jardins seguiam modelos europeus, o mesmo acontecia com a música. Era o tempo das polcas, das valsas, modelos europeus que aos poucos foram ganhando cores e sonoridades brasileiras. Em meio a esse contexto, três grandes nomes se destacaram: Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga e Villa-Lobos. Cada um em seu contexto e grandeza, eles são considerados os maiores responsáveis pelo nascimento de uma expressão musical tipicamente brasileira. Uma música rica que se destaca pela beleza das melodias e pela graça e força dos ritmos. Mas vamos começar do início. Nazaré começou a aprender piano com sua mãe quando ainda era criança e ao longo de seus estudos desenvolveu um gosto todo especial pela música de Chopin, compositor romântico de forte caráter melódico que exerceria grande influência em sua obra. Aos 14 anos ele compôs sua primeira música, chamada Você Bem Sabe, dedicada a seu pai. Aos 17 ele se apresentou em público pela primeira vez no Clube Mozart, um espaço cultural carioca frequentado por Dom Pedro II e por sua família. Suas composições chamaram atenção aqui e no mundo, desde aquela época até hoje. Em 1893, por exemplo, ele lançou Brejeiro, uma música instrumental que depois foi gravada, em 1904, pelo cantor Mário Pinheiro, com um outro título, O Sertanejo Enamorado, com letra de Catulo da Paixão cearense. Brejeiro foi também o seu primeiro grande sucesso internacional. Foi publicado em Paris e nos Estados Unidos em 1914 e simplesmente atravessou o tempo. Em 2016, essa música se tornou a trilha sonora de um game super conhecido pelo mundo, o Civilization VI, com um lindo arranjo. Eu vou deixar o link para vocês conferirem.
Hoje nós conhecemos suas composições, mas o seu cotidiano, na maior parte do tempo, foi dedicado ao trabalho de pianista. Durante muitos anos, Ernesto Nazaré trabalhou como pianista demonstrador na Casa Carlos Gomes. Ficava das 12 às 18 horas tocando as partituras que seriam vendidas. Sim, havia muitas lojas de música no Rio de Janeiro no século XX e eram verdadeiros centros musicais. Lugares onde se ia para conhecer e promover as novidades musicais da época. No tempo do cinema mudo, sem rádio e com os processos de gravação ainda bem rudimentares, a música era ao vivo ou não era ouvida, bem diferente do nosso mundo, regido a Spotify, YouTube e outras modernidades. Enfim, desses encontros nas lojas de música, nasceram muitas parcerias e composições que influenciariam a música brasileira. Uma dessas lojas era a Cavaquinho de Ouro, onde o Villa-Lobos e o Ernesto Nazaré se conheceram e se tornaram amigos. Um famoso ponto de encontro dos chorões da época, verdadeiro berço do chorinho carioca. Mais tarde, o Villa-Lobos dedicaria a seu amigo Nazaré o Choro número 1, uma peça para violão solo, a primeira do ciclo Choros, obra composta por Villa-Lobos na década de 20, um desdobramento desses encontros com os chorões, como nós vimos no episódio do dia 5 de março. Vou deixar o link para vocês assistirem. Um outro local de trabalho para os pianistas da época eram as salas de espera dos cinemas. Durante muitos anos, Ernesto Nazaré tocou na sala do Cine Odeon, na Cinelândia, região do centro do Rio. Muitos iam até lá só para ouvi-lo tocar, e Odeon acabou virando o nome de uma de suas músicas mais famosas. Aliás, Nazaré é a cara do Rio. Somente em 1926, aos 63 anos, ele fez a sua primeira turnê. Foi para São Paulo. E o que seria uma turnê de 3 meses acabou durando 11 meses. Foi a primeira vez que ele saiu do Rio de Janeiro. Sempre em atividade, dando aulas de piano, tocando, gravando, compondo, mesmo com a sua audição cada dia mais comprometida por conta de uma queda que ele teve quando criança, ele seguiu na música. Grande compositor, produziu mais de 200 obras, algumas de uma riqueza rítmica de difícil execução. Captou como ninguém o estilo dos chorões, levou aquele som para o piano sem perder o seu espírito e o enriqueceu ainda mais com suas belas melodias. Transitando com extremo talento entre a música erudita e a música popular, se as suas valsas são consideradas do quilate das famosas valsas de Strauss, em muitas de suas músicas é possível reconhecer a singela melancolia brasileira das canções seresteiras. Enfim, sua obra é a cara da multiplicidade da cidade do Rio de Janeiro do final do século XIX e início do século XX. Uma época de desenvolvimento da cidade que recebia diferentes tradições culturais, imigrantes portugueses, espanhóis, libaneses. Havia muitos gêneros musicais europeus como a polca, a mazurca, a valsa. Havia também os batuques e lundus vindos da África, as modinhas já bem brasileiras, tudo acontecendo nos bailes, nas praças, nas lojas de música, uma verdadeira efervescência urbana musical. E a tudo Nazaré escutava, sintetizava e transformava. Surgem novos estilos, como o tango brasileiro, que foi um de seus grandes êxitos, e as valsas e as polcas ganham áreas de música brasileira. Composições como Odeon, Brejeiro, Turuna, Apanhei de Cavaquinho e Escovado foram publicados por várias editoras, admiradas pelo público, pelos pianistas e pelos chorões. Naquela época, a indústria fonográfica estava começando, mas várias das suas obras foram gravadas ou por ele mesmo ou por outros intérpretes, o que contribuiu muito para sua popularização e para sua grande influência na música brasileira. Sobre ele, o compositor francês Darius Milhaud, que o conheceu pessoalmente, escreveu: "Seu jogo fluido, desconcertante e triste me ajudou a compreender melhor a alma brasileira." Nazaré ouvia o que chegava da rua, através dos músicos populares, e transportava tudo com extrema criatividade e requinte para as suas obras. Era popular, era erudito, era brasileiro.
Como disse Mário de Andrade, Nazaré é um compositor brasileiro dotado de uma extraordinária originalidade, porque transita com fôlego entre a música popular e erudita, fazendo-lhe a ponte, a união, o enlace. E assim, envolvidos pela música brasileira, nós encerramos o nosso episódio de hoje. Se você gostou, já sabe, curte, compartilha, se inscreve no canal, acompanhe, ajuda a divulgar a série Hoje na Música e os outros projetos do canal Singular. Vai ser uma alegria ter a sua companhia. Um abraço e até a próxima!